Paulo e os falsos apóstolos, capítulo 11 da segunda epístola aos Coríntios, que fala assim: eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Gente, olha o zelo de Paulo pela igreja do Senhor. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Era um nível de sede tão grande, meus irmãos, que tudo eles aceitavam. Eu não acho que tenham menos valor do que estes tais super apóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações tenho dado provas disso a vocês. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso? Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, eu não incomodava ninguém. Pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto: eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém em nenhum lugar da Acaia tirará de mim este orgulho de anunciar o evangelho sem cobrar nada. Por que estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que eu amo. O que estou fazendo agora, vou continuar a fazer a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham um motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas, no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Repito, ninguém deve pensar que estou louco, mas se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha alguma pequena coisa de me gabar. De fato, o que estou dizendo agora não é que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco. Já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos. Toleram os que mandam em vocês e exploram vocês. Toleram os que os enganam, os que o tratam com desprezo e os que lhe dão bofetadas. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essas. Mas se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles, embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações, de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalho e canseira, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida, roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que eu tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito.
Se existe motivo para me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha. Assim escapei do governador. Irmãos, que capítulo é esse? Porque assim, Paulo chega num nível que ele precisa... Peraí, vocês estão... Eu vou me gabar, mas deixa eu te mostrar sobre o que eu vou me gabar, né? Eu me orgulhar. E vai falando. Aqui não é uma competição de quem sofreu mais, de quem fez mais, e ele não está fazendo isso por ele. Ele não precisava verbalizar tudo isso, mas ele estava fazendo isso porque aquela igreja estava precisando ouvir isso. Porque era uma igreja que estava aérea, distraída. Estava assim, tudo que ouvia, absorvia, tudo que eu estava muito encantada, muito maravilhada. Sabe, uma criança que tudo que ouve acredita, e o que você manda ela fazer, ela faz. Era esse o nível dos irmãos em Corinto nessa época. Então Paulo precisa dar uma prensa mesmo, precisa ser firme. Por quê? Qual é o pai que, ao zelar por uma filha, para entregá-la pura no altar, não vai brigar com a filha, não vai impor autoridade, não vai ser firme com ela, não vai protegê-la, não vai amá-la? E foi justamente isso que Paulo falou assim: eu cuido de vocês como quem cuida de uma virgem para apresentá-la no altar. Esse era o nível de amor. E quem ama precisa disciplinar. Quem ama precisa ser firme. Então, eu estou quase aqui como advogada de Paulo, porque muitas e muitas vezes a gente precisa se impor para que as pessoas recebam a graça do Senhor Jesus. E só uma curiosidade aqui, sobre a cultura e a sociedade dessa época, fala assim: na cultura do primeiro século, trocar presentes era uma importante maneira de estabelecer e cultivar relacionamentos sociais. A recusa de um presente podia ser entendida como recusa de aceitar o doador como pessoa igual, ou como uma declaração que não se desejava nenhum relacionamento social. Em outras palavras, a recusa de Paulo podia dar margem a sério desentendimento. Por isso que Paulo precisava explicar que ele não estava recusando, ele estava recusando os presentes, a doação, para evitar de ser um fardo, de ser um peso, para evitar ser mal falado, mal compreendido, mal entendido. Então, assim, precisamos aprender com Paulo a viver em comunidade, precisamos aprender com Paulo a se posicionar quando necessário, a ser firme quando necessário, e amar a tal ponto de não se importar com o que as pessoas vão pensar de nós. Porque agindo dessa forma, a reputação de Paulo ficava meio que abalada. Ele não era aquele protetor carinhoso, aquele líder amável, adorável, mas ele era um líder que se preocupava ao ponto de disciplinar com firmeza, com aspereza, mas ele estava cumprindo o propósito que Deus tinha chamado, que às vezes vai ser necessário a palavra dura, a palavra firme, em vez de vem cá, do abraço. Tem tempo para tudo, tem tempo do abraço, tem tempo de deixar abraçar, tem tempo da palavra amorosa, de consolo, mas também tem o momento da palavra de ensino. Então, vamos continuar aprendendo com Paulo e até o próximo capítulo. Deus abençoe sua vida.